Olá a todos, vamos para a sexta e última parte da aula sobre micorrizas na disciplina de fitopatologia florestal. Essa aula foi solicitada para o professor Carlos Inácio, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu sou Orivaldo Sagin, sou da Embrapa Vivinho e trabalho com fungos micorrízicos desde 1988. Essa aula é uma pequena parte da disciplina de micorrizas, que é dada no curso de pós-graduação em Ciência do Solo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no terceiro quadrimestre do ano. Geralmente, entre setembro e dezembro, essa disciplina é oferecida anualmente nesse curso de pós-graduação. O potencial, agora vamos falar um pouco do potencial de uso das micorrizas arbusculares nas atividades florestais, onde se espera sucesso do uso prático dos FMAs, onde, em primeiro lugar, a espécie arbórea que nós estamos tratando é dependente e responsiva aos fungos micorrízicos arbusculares, nas condições em que é cultivado. Temos um exemplo aqui, o óleo de copaíba, Copaífera Langsdorff, e que ela apresenta resposta aos fungos micorrízicos até no nível alto de fósforo do solo. Veja, até no nível alto a planta micorrizada cresce mais do que a sem micorriza. O interessante dessa espécie arbórea é que é uma espécie arbórea com semente relativamente grande e até os 3 meses e de crescimento lento. Então, e até os 3 meses dessa muda, elas não tinham diferença entre si, não tinha diferença nenhuma dos tratamentos. A partir dos 3 meses até essa idade, que ela está aqui com 6 meses de idade, é que essas diferenças apareceram dos fungos micorrízicos. Então, é uma planta que inicialmente, vivendo da reserva da sua semente, ela não tinha dependência de micorriza, portanto, não tinha resposta aos fungos micorrízicos, e a partir do esgotamento da reserva da sua semente, ela começou a precisar dessa simbiose, começou a depender dela e começou a apresentar resposta à presença do fungo. A gente pode ver de novo ela aqui, e junto com esse slide tem uma outra espécie também dependente de fungo micorrízico, que é a pororoca, a Myrcinium belata, e a gente vê aqui no fósforo baixo um crescimento muito pequeno, mas as plantas micorrizadas já têm um crescimento maior do que a sem micorriza, e no nível alto essa dependência ainda mostra que é alta, porque as plantas micorrizadas têm ainda um crescimento maior do que as plantas não inoculadas. Mas o crescimento máximo das plantas micorrizadas em relação ao não inoculado é obtido nesse fósforo médio no solo, que é aquele nível que a gente já discutiu nas partes anteriores, de 0,02 miligramas por litro de solução do solo. Outra situação que a gente espera resposta, que tem potencial de uso dos fungos micorrízicos, é quando se pretende revegetar áreas que os propágulos são poucos, que há um grande estresse, como, por exemplo, essas pilhas de rejeito. Aqui é uma mineração de cobre no interior da Bahia, e todo esse material que foi escavado aqui nessa mina de cobre, ele é jogado nessas pilhas de rejeito aqui. E nessas pilhas de rejeito, então, tem uma situação muito inóspita que poderia ser usado os fungos micorrízicos para algum tipo de revegetação. É lógico que aqui nós temos uma condição que piora toda essa situação de revegetação, que é uma situação semiárida. Isso torna a revegetação bem mais difícil, né? Outra situação de degradação também, que vai ter poucos propágulos de fungo micorrízicos, são as áreas de empréstimo. Então, esse solo aqui foi
retirada a camada superficial dele, ou seja, o solo foi retirado aqui para ser usado em outro local. Então, essa área é chamada área de empréstimo, é uma forma de degradação do solo. Então, nessa situação, com poucos esporos presentes em fungo micorrízico, porque eles foram retirados junto com essa camada superficial, a gente espera também resposta à introdução dos fungos, aos usos dos fungos micorrízicos. E outra situação ainda é quando o estresse químico, físico e biológico é intenso. Isso daqui é também naquela exploração de cobre no interior da Bahia, em que a gente tem aqui a lagoa de deposição de rejeito do minério após a extração do minério, né? Ou seja, a rocha foi moída, sofreu extração do minério e ela é depositada nessa lagoa para decantar. Então, essa é uma condição extremamente que tem um estresse químico muito grande, estresse físico, estresse biológico. E nessa situação também a gente espera que o fungo possa ser usado com algum sucesso em algum tipo de revegetação desse ambiente. Aqui é a mesma coisa que as lagoas. Na época eles estavam tentando plantar aqui um pouco de sisal para introduzir algum tipo de vegetação em cima desse rejeito que ia secando nessas lagoas de decantação. E esse estresse químico é tão violento que a gente pode ver aqui que sem uma adição de matéria orgânica, a gente não consegue crescer as plantas, mesmo que elas sejam inoculadas, ou seja, sem matéria orgânica, as plantas micorrizadas e não inoculadas não conseguiam crescer. Somente colocando um pouco de matéria orgânica nesse rejeito que se conseguiu o crescimento das plantas micorrizadas e não inoculadas. A gente trabalhou aqui com uma espécie não muito dependente de fungo micorrízico nessa situação, porque também esse rejeito, apesar do estresse químico, ele tinha uma disponibilidade de fósforo relativamente alta. Mas mesmo uma planta micorrizada tendo um crescimento similar à não micorrizada, ela tinha uma cor bem melhor do que a não micorrizada. Então, possivelmente aqui ela estava conseguindo fazer algum tipo de fixação de nitrogênio que essa daqui não estava. Tinha uma cor bem melhor aqui. Já com a leucena, uma planta um pouco mais dependente de fungo micorrízico, a gente, numa situação sem matéria orgânica nesse rejeito, também não tinha uma diferença entre plantas micorrizadas e não inoculadas, mas com a presença de matéria orgânica, a leucena crescia mais do que a planta não inoculada. Em geral, os solos tropicais favorecem o uso do micorrízico, da simbiose micorrízica, porque eles têm baixa fertilidade natural, têm um pH ácido, têm possíveis níveis tóxicos de alumínio, baixas reservas de nutrientes, principalmente de fósforo, que é onde é a principal resposta dessa simbiose, baixo conteúdo de matéria orgânica, estresse hídrico que dura mais de 4 meses no ano, alto risco de degradação. Então, tudo são características que podem favorecer o uso de fungos micorrízicos em solos tropicais. E também tem várias degradações, não é só aqueles casos extremos de degradação que eu mostrei na mineração, mas também a gente tem a degradação pelo mau uso agrícola, né? Nós temos aqui alguns exemplos de degradação do solo por mau uso agrícola, de degradação do solo por mau uso em pecuária também, aqui sobre pastejo, causando vassourocas e outros tipos de degradação. Então, tudo isso são situações que a gente pode acabar utilizando os fungos micorrízicos para introduzir uma recuperação de vegetação nessas áreas. E a tecnologia para isso, desenvolvida na Embrapa Agrobiologia, envolve o uso de leguminosas arbóreas que fixam nitrogênio, associado a risóbios. No caso aqui, os risóbios, a gente consegue ver os nódulos a olho nu. E, além dos risóbios, inoculados também com fungos micorrízicos arbusculares. Os fungos micorrízicos arbusculares também foram inoculados nessa muda. A gente não consegue ver eles a olho nu, mas a gente tem que acreditar que eles estão aí, porque eles estão. Tá? Quando a gente pega isso e olha no microscópio, a gente consegue ver os fungos micorrízicos arbusculares. Então, essa simbiose tripla
de risóbio, FMAs e da leguminosa, auxilia muito o processo de revegetação de áreas, porque o fungo micorrízico vai fornecer, vai ajudar a planta na absorção de fósforo, a bactéria desotrófica vai ajudar a planta a fixar nitrogênio e a planta vai fixar carbono nesse sistema todo. Então, vai ser uma planta nodulada que fixa carbono e nitrogênio, junto com o fungo micorrízico, vai ser uma planta micorrizada, fixa carbono e tolera estresse, aumenta a absorção eficiente de água e fósforo, e o conjunto dos três vai ser uma planta nodulada e micorrizada, que vai fixar carbono para esse solo, vai fixar nitrogênio, vai tolerar estresse, vai absorver eficientemente nutrientes e água. Então, isso vai ser uma tecnologia importante para revegetar áreas degradadas, que foi desenvolvida na Embrapa Agrobiologia. Esse processo da gente introduzir os fungos nessas plantas, nessas leguminosas arbóreas, passa por uma seleção de plantas, né? Primeiro selecionam as plantas de potencial para a revegetação dessas áreas, e nessas plantas de potencial, como a mimosa artemisiana, a gente seleciona os fungos para ela. Então, aqui passa uma seleção de fungos na fase de mudas, depois a gente pega essas mudas inoculadas e seleciona ela simulando um transplante para o campo, em casa de vegetação, e também transplantando para áreas degradadas em campo. Então, esse todo é um processo de seleção que seleciona o melhor fungo que se adapta àquela condição de área degradada e para a planta. No caso da mimosa artemisiana, essas mudas micorrizadas foram levadas para o campo, numa área degradada, no município de Paraty. Foi plantada aqui, essas fotos são de 2002, março de 2002, do plantio. Aqui, 130 dias após o plantio, as mudas já estavam bem crescidas, perto da data de plantio, e aqui, 250 dias depois do plantio, as plantas já estavam na altura aqui da cintura da Andréia, que foi a estudante, na época, hoje a Andréia é professora, em Marabá, no Pará, da Universidade Federal, e na época ela era estudante de mestrado e desenvolveu esse estudo. Mostrando ainda mais fotos, então essas plantas, essas mudas aqui, 4 meses após o plantio, com 6 meses, aquela foto que as plantas estavam já na altura da cintura da Andréia, e aqui com 25 meses após o plantio, que as plantas revegetaram a área, aqui sou eu, as plantas estavam bem maiores que eu, com apenas 25 meses após o plantio. Então, é uma tecnologia que envolvendo os risóbios, fungos micorrízicos, que a gente consegue a revegetação rápida das áreas degradadas. Isso daqui é um outro estudo que foi coletado nódulos e também fungos micorrízicos de áreas contaminadas de petróleo, né, para selecionar micro-organismos adaptados a essa condição de rejeito de petróleo. E essa seleção resultou na inoculação de espécies arbóreas, de leguminosas arbóreas, com diferentes níveis de contaminação por petróleo, indo aqui de 0 a 70 gramas por quilo. E a gente conseguiu, inoculando esses micro-organismos, que as plantas crescessem, mesmo nesses níveis altos de petróleo contaminando o solo, mesmo nos níveis mais altos. E de forma que a gente conseguiu, com a utilização desses micro-organismos, uma fitorremediação, ou seja, uma diminuição dos hidrocarbonetos que estavam contaminando aquele solo, né? Então, conseguiu selecionar leguminosas que promoviam a fitorremediação de petróleo quando estava associado aos micro-organismos, no caso, os fungos micorrízicos e as bactérias fixadoras que foram isoladas dessas áreas de rejeito de petróleo, contaminadas com rejeito de petróleo. Essa tecnologia da associação tripla de risóbio e FMAs também pode ser utilizada mesmo que a área não seja extremamente degradada. Por exemplo,
precisa revegetar uma área de reserva legal, uma área de mata ciliar. Né? Aqui é uma área próxima ao Parque Nacional da Serra do Mar. Aqui são bastante bonitos. E tem essa área aqui, é uma pousada aqui embaixo, e é uma área assim, de beleza natural, né? E tava tem várias áreas com pastagem degradada aqui, que não deixam tão bonitas áreas. Então, é uma área que não está extremamente degradada, tem uma certa vegetação, mas era uma área de mata ciliar e estava com pastagem degradada. Então, a gente usou essa tecnologia de plantar as leguminosas e associando com algumas plantas de interesse econômico. Né? No caso aqui foi o cedro e a teca. E então aqui está a área, na época do plantio, essa área aqui, e a área, em 2 anos depois, estava já com uma mata cobrindo essa área, e aqui as plantas grandes, ou seja, leguminosas arbóreas enriquecidas com espécies de interesse econômico no meio. Tinha teca, tinha cedro, foi plantada no meio das leguminosas arbóreas e estavam crescendo juntos delas ali nessa área. Então, essa tecnologia ainda pode ser associada com outras plantas, mesmo que as plantas não se associem diretamente aos rizóbios, mas as leguminosas vão ajudar esse crescimento inicial das outras plantas, né? Também pode ser usado para cerca-vivas, leguminosas, né? Nesse caso, a partir de estacas foram plantadas cerca-vivas e as leguminosas podem ser utilizadas nessa situação. Então, a gente pode ter a leguminosa aí associada ao fungo micorrízico, as bactérias, e serem usadas para cerca-viva. Outro uso seria também aqui em cercas, mas também associando a leguminosa, no caso a mimosa sessalpinifolia, e uma espécie de interesse econômico, que era a teca, a Tectona grandis. Então, a cerca viva foi feita usando o sabiá e a teca, de forma que, além de você usar isso como uma cerca, você ainda consegue também ter uma espécie de madeira de interesse comercial. Também essas leguminosas podem ser usadas para iniciar os corredores, os plantios de corredores ecológicos. Aqui um corredor ecológico feito numa fazenda da Embrapa, em que une uma parte que já tinha uma reserva florestal com uma outra reserva florestal. E aqui não tinha um corredor ecológico ligando essas duas áreas. Então foi feito um corredor usando principalmente essas leguminosas arbóreas de rápido crescimento. Essas leguminosas também podem ser usadas em sistemas silvopastorios. Eu gosto de mostrar esses slides em memória do Dr. Paulo Francisco Dias, que foi pesquisador da Pesagro. Esses slides eram dele. E ele estudou a implantação de leguminosas em sistemas silvopastorios, mas a implantação da leguminosa na presença do gado, sem deixar de usar pastagem para que essas leguminosas fossem introduzidas. Então, ele plantou as mudas leguminosas, aqui estão com 6 meses, com a presença do gado. Né? Esse aqui é uma Gradicidia sepium, né? E algumas espécies o gado não toca, então ele mantém lá, sem comer, e as espécies vão crescendo. Mas tem algumas espécies que o gado come, que nem leucena, plantou lá, mas não adiantou, o gado comeu ela. Tem outras, então, que eles devoram. Essa daqui é uma eritrina popegiana, o gado deixou só uns ramos dela, comeu todinha. E tem algumas espécies que o gado usa para se coçar, então acaba prejudicando o crescimento da espécie arbórea. O gado não se alimenta dessa acácia lucerice, mas usou para se coçar, e isso também não foi benéfico para o crescimento da planta. Mas tem algumas espécies, que nem essa mimosa tenuiflora, que tem bastante espinho, que o gado não mexeu nela. Então é uma espécie, às vezes, que tem sucesso da gente introduzir para arborizar uma pastagem,
e mesmo na presença do gado. E essa daqui é uma espécie interessante, que é a mimosa artemisiana, e ela tem uma característica interessante, que ela tem espinhos na fase jovem, ou seja, o gado deixa ela mais ou menos intacta, e quando ela fica adulta é uma planta que não tem mais espinhos. Então, é interessante esse tipo de planta também para essa situação. Então, a gente tem espécies que tiveram sucesso na introdução, na presença do gado, como a mimosa artemisiana, e tem espécies que não teve sucesso, que o gado se alimentou dela e não foi para frente, nesse estudo do Dr. Paul. E aqui é outro êxito também, a pseudo-samaneia também se estabeleceu bem na presença do gado. E 21 meses depois do plantio das espécies arbóreas, a gente já vê o gado aproveitando a sombra debaixo de um sol de quase 40 graus, que tem em Seropédica, no Rio de Janeiro. Então, sol muito quente, o gado, com um pouquinho de arborização no meio da pastagem, o gado já começa a aproveitar essa sombra para se esconder. Olha aqui, 21, plantas de 21 meses já fornecendo um pouco de sombra para o gado, e o gado está buscando a sombra. O benefício de uma leguminosa para pastagem é indiscutível, e às vezes essa uma imagem diz mais do que muitas análises e publicações. Então veja essa foto dessa leguminosa e a diferença de vegetação embaixo dela, como a planta, como as gramíneas estão mais verdes, como a gente vê que essa leguminosa está ajudando a nutrir mais esse pedaço de solo do que onde não tem. Então, às vezes, uma imagem fala mais do que 1000 publicações. E essa característica de manter uma vegetação mais embaixo delas também é bastante importante no semiárido. Essas fotos foram tiradas na região de Caatinga, em Jaguarari, na Bahia, e a gente vê aqui as algarobas, né, que são leguminosas arbóreas, e em torno dessas leguminosas arbóreas consegue ter uma vegetação acompanhando lá na Caatinga. Olha, aqui em volta a grama está seca, né? Era a época de seca, não era a época de chuvosa, mas a grama aqui está seca, mas existe apenas embaixo da leguminosa. Quando você se afasta da leguminosa, o chão é praticamente nu, não tem essa grama seca. Então isso é bastante interessante. Isso também foi observado no México, por esse estudo de Camargo Ricaldi e de Lyon, e eles estudaram que essa vegetação acompanhante dessas leguminosas mantém esporos viáveis dos fungos micorrízicos durante o período seco. E então eles falam que essas leguminosas mimosas, que em áreas semiáridas pode servir como ilhas de suprimento de fungos micorrízicos. Bastante interessante esse estudo dele. E esses sistemas silvopastorios são viáveis também com plantas não leguminosas, como esse caso aqui do sistema silvopastoril com eucalipto, que eu fotografei em Paraguaçu Paulista. Também pode ser usado para a implantação de sistemas agroflorestais. Então, essas leguminosas também podem entrar nesses sistemas agroflorestais. Não só essas leguminosas, mas como outras. E nessa história toda, a inoculação de fungo pode ser interessante. Aqui a implantação do sistema agroflorestal chamado Safra, foi feito em Paraty, aqui com 4 meses de idade, primeiro se crescem as leguminosas, plantas de ciclo curto, e em seguida começam a despontar as plantas um pouco mais tardias, como nesse caso uma situação, umas leguminosas arbustivas, também mandioca, mamoeiro, plantas que têm um crescimento relativamente rápido, mas não de ciclo tão curto, de ciclo de ano e meio. E aqui com 15 meses a gente já conseguia entrar embaixo do dossel desse sistema agroflorestal, já tinha uma sombra, e com 25 meses já despontava as bananeiras, as pupunhas e árvores de maior porte que foram implantadas nesse sistema agroflorestal. É um sistema bastante interessante. O fungo micorrízico pode ser introduzido na fase de mudas e fazer uma parte importante, principalmente numa recomposição comercial de uma área degradada.
A deposição de matéria orgânica no sistema agroflorestal pode chegar a ser até maior que de uma mata nativa. Então, como é feito as podas periódicas nesses sistemas agroflorestais, a deposição de matéria orgânica pode ser muito grande, né? E bem maior que, às vezes, de algumas culturas da região lá de Paraty, como a mandioca. E esses sistemas agroflorestais são interessantes. Esse estudo da Antonieta, na Guatemala, mostra que alguns sistemas agroflorestais, principalmente envolvendo aqui uma cobertura viva com Arax pintoi, favoreceu a presença de maior número de esporos, de fungos micorrízicos. Então, algumas plantas, algumas situações, a gente pode ter um estímulo da comunidade fungo-micorrízico, que é desejável nessas situações, que a gente aumenta a diversidade de fungos micorrízicos. E aqui também outros sistemas agroflorestais associados com amendoim forrageiro, aqui no estado do Acre, e a gente vê assim aqui com alguns sistemas usando braquiária, que braquiária também produz o maior número de esporos e também favorece um pouco a colonização radicular das plantas do sistema agroflorestal. Esse estudo aqui foi feito na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, em alguns fragmentos florestais que fica dentro da área da Marinha, na Ilha do Governador, e esse estudo fez um levantamento de fitossociológico e também de espécies, número de espécies e número de esporos de fungo. Mas o interessante desse estudo é que nessa área aqui, que é mais isolada, aqui nós temos uma pressão urbana muito grande em cima dessa área 3, mas essa área 1 é a mais isolada, ou seja, a mais preservada. Aqui é uma área mais degradada um pouco. Nessa área 1, a gente tinha um menor número de esporos. Nessa área 3, a gente tinha um maior número de esporos. Então, um sistema florestal, quando ele é perturbado, o aumento do número de esporos pode ser um indicativo que esse sistema está sendo perturbado, que ele não está na sua condição química ideal. Um sistema florestal não perturbado, ele tende a ter um menor número de esporos, os fungos micorrízicos tendem a ter uma situação mais estável, que ele não precisa produzir tantos esporos. Ou seja, ele pode estar se multiplicando principalmente por crescimento vegetativo nessa situação. Isso também é verificado em áreas de reflorestamento no Pará, após a mineração de bauxita. Temos áreas aqui de reflorestamento com 2 anos de idade, 4, 6, 12, 16 anos de idade, comparado com a floresta primária. A gente vê que o número de esporos nas áreas de reflorestamento são muito maiores do que na floresta primária. Ou seja, na floresta primária, onde é mais estável, há uma tendência de ter menos esporos de fungos micorrízicos, porque talvez esses fungos lá nessa situação estejam se reproduzindo mais por colonização, por crescimento de micélio de uma raiz para outra, e não esporule tanto. Tem uma condição de umidade mais constante, tenha qualquer situação, um ambiente mais estável, que não induz esse fungo a esporular tanto. Nas áreas mais problemáticas, mais estressadas, esse fungo tende a se esporular mais. E também, aí comparando a diversidade, embora então as áreas de revegetação tenham um maior número de esporo, quando a gente fala em número de espécies, quando fala de índice de diversidade, a floresta primária, mesmo tendo menor número de esporos, tem uma alta diversidade. Olha aqui, a floresta primária tem um maior número de espécies de fungo micorrízico do que as outras áreas de revegetação, apesar de ter poucos esporos. Tem um índice de Shannon elevado, só comparável com a de 2 anos aqui, e eu vou explicar porque a de 2 anos está comparado com a floresta primária. Porque a de 2 anos é a única dessas áreas de revegetação em que se foi tirado a camada superficial do solo antes da exploração da bauxita. Essa camada superficial do solo foi armazenada
e daí depois que se explorou a bauxita, que se voltou a querer reflorestar aquela área da exploração da bauxita, essa camada superficial foi voltada para cima. Então essa área de 2 anos já foi feita com essa tecnologia e você vê que ela deu um resultado muito grande em termos de preservar a diversidade de fungos micorrízicos na área. E as outras áreas não foi feito esse retorno da camada superficial, tinha uma diversidade bem inferior. E, para finalizar, vamos falar um pouco desse estudo do Valdo Flores, em que ele plantou diversas espécies arbóreas pioneiras em números iguais na bandeja, colocou o mesmo número de semente, ou seja, acabou resultando no mesmo número de plantas numa bandeja e deixou essas espécies competirem entre si, em diferentes condições, em diferentes níveis de fósforo, e com diferentes tratamentos de inoculação de fungo micorrízico, inoculando gromos etunicato, adicionando um estimulante de micorriza, adicionando apenas gromos etunicato e as plantas não inoculadas. E a gente vê que a competição foi bastante diferente entre essas espécies arbóreas, tendo ou não fungo micorrízico. Quando o nível de fósforo era muito baixo, na presença de micorríza, as plantas tinham um maior equilíbrio de crescimento, né, entre si. Mas, quando, na ausência, essa espécie aqui, que foi a aroeira, não, foi o fedegoso, me enganei aqui, ó, quadradinho é o fedegoso. Essa espécie que foi o fedegoso dominou sobre as outras com nível baixo de fósforo no solo não inoculado, dominou grandemente, mas na presença do fungo micorrízico houve um maior equilíbrio entre elas. Já na situação de fósforo médio, o fedegoso, aliás, não foi o fedegoso aqui, foi a gravitinga. A gravitinga tomou completamente a bandeja, sufocou as demais espécies, um crescimento muito grande. Na presença de fungo micorriza, a gravitinga continuou dominando, mas foi um pouco menos. Ele conseguiu, as outras espécies conseguiram sobreviver também, ocupando pelo menos metade da produção de massa daquela bandeja. Numa condição de alto fósforo, a gravitinga já cresceu um pouco menos, as outras espécies tiveram mais chance quando na ausência do fungo, mas e na presença do fungo também houve um predomínio um pouco maior da gravitinga. Então, esse estudo aqui mostra que na presença e ausência do fungo, dependendo da condição de fósforo, vamos pensar aqui no nível de fósforo ideal para a nutrição do fungo, a gente consegue ter um equilíbrio. Por exemplo, sem o fungo, a gravitinga tomou completamente as demais plantas. Na presença do fungo, houve um maior equilíbrio. Plantas que não tinham muita chance conseguiram sobreviver. E mesmo no nível baixo, aqui o fedegoso dominou, né? Mas na presença do fungo houve um maior equilíbrio entre as espécies arbóreas, todo tendo chance de sobreviver. É bastante interessante esse estudo. Bom, como conclusão da aula, o interesse atual para o uso dos micorrizas arbusculares é muito grande, cresceu muito, tem muita empresa querendo registrar a inoculância desses fungos, né? E em parte disso é porque a população está com maior responsabilidade ecológica, está pensando em meios de produção agrícola mais sustentáveis. Também essa necessidade da agricultura ser mais sustentável é quase que uma demanda internacional para a importação dos produtos produzidos pela nossa agricultura. E quando eu falo da importação dos produtos produzidos pela nossa agricultura, a celulose passa por esse critério também, né? Não é só soja e milho do que eu estou falando também de produtos florestais. Portanto, esse uso dos fungos micorrízicos passa a ter um interesse estratégico do Brasil para o agronegócio. Interesse crescente também em alimentos orgânicos, o que pode ser obtido melhor com o uso das micorrízas. E aquele custo oculto da degradação,
quando a gente usa a agricultura não sustentável, tem um custo oculto dessa degradação do solo. Isso começa a ser incluído no custo da produção agrícola. Muitos produtores colocam o custo da degradação, que isso, no custo da produção agrícola, começa a contabilizar isso. Além de tudo, aquele fantasma que assombra muitos produtores no Brasil, que é a possibilidade de aumento de preço de dependência, por causa da grande dependência externa que nós temos dos fertilizantes. Então, isso sempre assusta os produtores internos. Isso tudo reforça esse interesse que se tem no uso dos fungos micorrízicos arbusculares. A gente tem que ter fé no que virá em termos de pesquisa nesses fungos, porque apesar das micorrizas serem extremamente complexas, a gente não conseguir entender completamente o que ocorre, às vezes, no funcionamento dessa simbiose. A pesquisa tem avançado no sentido do conhecimento dessa simbiose tripartida entre planta, fungo e até outras bactérias endosimbiontes que afetam essa simbiose, sobre a fisiologia da expressão genética entre os parceiros simbióticos, né? O que o fungo está expressando, o que a planta está expressando em termos de genética durante a simbiose, sobre a modulação de fatores do solo no funcionamento da simbiose e sobre a participação de outros organismos exosféricos no funcionamento da simbiose. Então, isso está sendo avançado, a pesquisa tem focado bem nesses pontos, isso está sendo avançado. Ainda não é possível a compreensão, o estudo integral de todos esses fatores envolvidos, mas estudos isolados são feitos. E a possibilidade atual de estudos de expressão gênica de cultivo certamente possibilitará, de cultivo in vitro dos FMA, certamente possibilitará avanços na compreensão humana dessas relações. No estudo da simbiose micorrízica, a gente tem muitas questões que o Google não consegue responder, e eu diria agora, mais modernamente, que a inteligência artificial também não consegue responder, tal como as questões desse slide coloca. E lembrar que essa simbiose, aqui são raízes me fugiu o nome, do coloral, do urucum, isso, raiz de urucum com Gigaspora margarita, e lembrar que essa simbiose é um casamento de 460 milhões de anos, ou seja, o casamento dos fungos micorrízicos arbusculares com as plantas é um casamento muito antigo. E a gente deve pensar que o Deus uniu, o homem não deve separar nessa situação, principalmente. Bom, agradeço a todos, quem assistiu, todas as partes, teve a paciência de ouvir, espero que tenham acelerado um pouco para ouvir, porque eu imagino que o tempo ficou um pouco longo. Se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, fala, eu vi seu vídeo, queria te perguntar sobre isso, aqui está meu e-mail, pode fazer a pergunta por e-mail. Às vezes eu passo algum tempo sem olhar o e-mail, quando eu estou de férias, quando eu estou viajando, eu não olho o e-mail, geralmente nessas situações, mas eu demoro um pouco, mas acabo respondendo e olhando todos os meus e-mails. Eu agradeço a todos a oportunidade de dar essa aula e divulgar o meu trabalho. Um abraço a todos.